Algumas histórias começam com finais felizes, outras com corações despedaçados. Esta começa com um homem sozinho em uma capela, esperando por uma noiva que jamais apareceria, enquanto toda uma comunidade testemunhava sua humilhação em silêncio. Antônio Pereira ajustou o colarinho da camisa pela 10ª vez naquela manhã, sentindo o suor escorrer pelas costas, apesar do vento fresco que entrava pelas janelas abertas da pequena capela de Vila dos Cafezais. O relógio na parede marcava 12h15. Isadora já estava 1 hora atrasada. Os bancos da igreja, antes repletos de parentes e amigos curiosos, agora exibiam apenas rostos constrangidos e olhares de pena que ele fingia não perceber. O padre, um homem de cabelos grisalhos que conhecia Antônio desde menino, pigarreava nervosamente enquanto folheava as páginas do missal pela 5ª vez. Do lado direito da capela, a família de Isadora havia desaparecido misteriosamente 20 minutos atrás, deixando para trás apenas o perfume de rosas que ela tanto amava e um silêncio ensurdecedor. Antônio, sussurrou Joaquim, seu melhor amigo e padrinho, colocando uma mão hesitante em seu ombro. Talvez seja melhor. Ela vai chegar, interrompeu Antônio com uma firmeza que não sentia. Isadora deu sua palavra. Ela vai chegar. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, algo no fundo de seu peito já sabia a verdade. Isadora não viria. A filha do coronel, com seus vestidos importados e suas maneiras refinadas, havia encontrado algo melhor do que um fazendeiro de café, por mais próspero que fosse. Foi então que Joaquim se aproximou com o rosto sombrio e a notícia que mudaria tudo. Antônio, preciso te contar algo. O João da estação me procurou há pouco. Isadora, ela pegou o trem da madrugada para a capital. Estava acompanhada por um homem de terno fino, um comerciante que chegou ontem à cidade. O mundo de Antônio desmoronou naquele instante. 30 anos de vida, 8 anos construindo sua fazenda, 2 anos cortejando Isadora, e tudo se resumia a este momento. Um homem abandonado no altar, cercado por sussurros de pena e olhares curiosos que se gravariam para sempre na memória da pequena Vila dos Cafezais. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Sem uma palavra, Antônio virou-se e caminhou pelo corredor central da capela, suas botas ecoando contra o piso de madeira em um ritmo que parecia marcar o fim de seus sonhos. Passou pelos arranjos de flores que haviam custado uma pequena fortuna, pelas fitas brancas que ele mesmo havia ajudado a pendurar, pelos rostos conhecidos que agora evitavam seu olhar. Cada passo era uma humilhação a mais, cada respiração uma lembrança de que havia sido considerado insuficiente por aquela que amava. Do lado de fora, a praça principal de Vila dos Cafezais fervilhava com a atividade típica de uma tarde de sábado. Comerciantes vendiam seus produtos, crianças corriam entre as barracas e a vida seguia seu curso normal, indiferente ao coração partido de um fazendeiro que acabara de descobrir que o amor não era suficiente para manter uma promessa. Antônio montou em seu cavalo e galopou em direção à sua fazenda, deixando para trás não apenas uma cerimônia cancelada, mas também toda sua fé no amor e na palavra das pessoas. O vento secava as lágrimas em seu rosto antes mesmo que ele percebesse que estava chorando, e a poeira da estrada cobria seus trajes de casamento como um manto de esquecimento. A fazenda Santa Clara se estendia por colinas cobertas de pés de café que balançavam suavemente na brisa da tarde. Era sua obra-prima, construída com suor, determinação e sonhos de formar uma família.
Agora, olhando para a casa grande que havia projetado pensando em Isadora, sentia apenas um vazio imenso, onde antes havia esperança. Os trabalhadores da fazenda o cumprimentaram com o respeito de sempre, mas ele notou os olhares discretos, as conversas que cessavam quando passava. A notícia já havia se espalhado. Em uma comunidade pequena como aquela, escândalos como esse se tornavam lenda em questão de horas. Naquela noite, sozinho em sua casa grande e silenciosa, Antônio tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Nunca mais permitiria que alguém tivesse o poder de destruí-lo dessa forma. Construiria muros ao redor de seu coração tão sólidos quanto os muros de pedra que cercavam sua propriedade. Os meses seguintes se transformaram em uma rotina mecânica de trabalho e mais trabalho. Antônio acordava antes do amanhecer, cavalgava pelos cafezais até o pôr do sol e caía na cama exausto demais para sonhar. Seus trabalhadores comentavam entre si que o patrão havia se tornado ainda mais exigente, mais distante, como se uma parte essencial de sua humanidade tivesse sido arrancada naquela capela. Joaquim tentava visitá-lo regularmente, trazendo notícias da cidade e tentando animá-lo com histórias e piadas. Mas Antônio recebia tudo com uma polidez fria, que mantinha até mesmo seu melhor amigo a uma distância segura. O homem que um dia rira alto e sonhara com o futuro havia se tornado uma sombra de si mesmo, funcionando apenas como um mecanismo preciso para fazer a fazenda prosperar. Mas o destino tem formas curiosas de reescrever histórias que parecem ter chegado ao fim. E foi em uma tarde chuvosa de abril que Joaquim apareceu na varanda da casa grande com uma proposta que forçaria Antônio a confrontar não apenas seu passado, mas também a possibilidade de um futuro que ele jamais havia imaginado. Porém, o que seu amigo estava prestes a sugerir mudaria não apenas os rumos de sua fazenda, mas o curso inteiro de sua vida de maneiras que ele ainda não conseguia compreender. A Fazenda Boa Vista está à venda, anunciou Joaquim sem rodeios, tirando o chapéu molhado enquanto se acomodava na cadeira de balanço da varanda. O velho Sebastião morreu na semana passada e os filhos querem vender tudo para voltar para a capital. Antônio ergueu os olhos do livro de contas que fingia ler, mas não disse nada. A Fazenda Boa Vista fazia divisa com suas terras pelo lado norte e possuía o melhor acesso ao córrego da região. Era uma propriedade que ele cobiçava há anos, mas sempre soubera que Sebastião jamais venderia. Estou te contando isso porque sei que você sempre quis aquelas terras, continuou Joaquim, observando atentamente a reação do amigo. O acesso à água dobraria sua capacidade de plantio. Você poderia ter o maior cafezal de toda a região. E qual é o problema? Perguntou Antônio, fechando o livro com mais força do que o necessário. Joaquim suspirou. O problema é que os herdeiros não querem vender para qualquer pessoa. Eles querem alguém estabelecido, com família. Acham que homem solteiro não traz estabilidade para a região. A ironia da situação não passou despercebida por Antônio. 8 meses atrás, ele estava prestes a se tornar um homem casado. Agora, sua condição de solteiro se tornava um obstáculo para seus negócios. Então encontre outro comprador, disse ele friamente, voltando a abrir o livro. Antônio, você não está entendendo? Joaquim inclinou-se para a frente, baixando a voz. Eu já falei com eles. Se você conseguir uma esposa respeitável até o final do próximo mês, eles consideram sua proposta com prioridade. Sabem que você tem dinheiro e conhece a terra melhor que ninguém. Uma esposa, repetiu Antônio com amargura, como se fosse algo que se compra no mercado. Bem, Joaquim hesitou. Existe uma maneira de fazer isso sem envolver sentimentos. Antônio finalmente olhou diretamente para o amigo. Do que está falando? Casamento arranjado. Minha prima Maria tem uma afilhada no Rio de Janeiro. Clara Santos, 23 anos, educada,
órfã de pai. A família faliu e ela está procurando uma situação estável. Seria um acordo justo para ambos os lados. A chuva tamborilava no telhado de zinco da varanda, criando um ritmo hipnótico que se misturava com o silêncio pesado entre os dois homens. Antônio sentia como se estivesse olhando para sua vida de fora, como se fosse um espectador, observando os movimentos de um estranho. Você está sugerindo que eu me case com uma completa desconhecida para comprar uma fazenda? Estou sugerindo que você considere uma aliança que beneficiaria a todos os envolvidos, corrigiu Joaquim cuidadosamente. Você precisa de uma esposa para expandir seus negócios. Ela precisa de segurança e um lar respeitável. Não precisa haver amor nisso, apenas respeito mútuo e conveniência prática. Antônio levantou-se abruptamente e caminhou até a borda da varanda, observando a chuva criar pequenos rios entre os canteiros de sua mãe, que ainda mantinha com cuidado, mesmo após todos esses meses de luto. A lembrança de Isadora voltou como uma punhalada. Ela havia rido dos canteiros simples, sugerindo que contratassem um jardineiro francês quando se casassem. "E o que essa moça sabe sobre minha situação?" perguntou sem se virar. "Sabe que você é um fazendeiro próspero, em busca de uma esposa prendada que possa administrar sua casa e representá-lo socialmente. Nada mais. Não sabe sobre Isadora? Não há razão para que saiba. Isso é passado, Antônio. E talvez seja a hora de construir um futuro baseado na realidade, não em romantismos que só trouxeram dor." Antônio fechou os punhos, sentindo as unhas cravarem nas palmas das mãos. Parte dele se revoltava contra a ideia de transformar o casamento em uma transação comercial. Mas outra parte, a parte que havia sido humilhada publicamente e passara meses se reconstruindo tijolo por tijolo, via a lógica fria da proposta. "Como funcionaria?" perguntou finalmente. Joaquim não conseguiu esconder o alívio na voz. "Vocês trocariam cartas por algumas semanas. Se ambos concordarem com os termos, ela viria para cá e vocês se casariam na igreja. Há arranjos separados na casa, vidas independentes, mas uma aliança sólida para fins práticos. E se não nos suportarmos? Vocês foram criados para ser corteses e civilizados. Não precisam ser apaixonados para serem respeitosos." A chuva estava diminuindo e os primeiros raios de sol começavam a perfurar as nuvens, criando um arco-íris tímido sobre os cafezais. Antônio observou aquele fenômeno como se fosse um sinal, embora não soubesse de quê. Ela concordaria com arranjos separados? Segundo minha prima, ela é uma moça prática. Entende que este seria um casamento de conveniência e não tem ilusões românticas sobre a situação. Antônio voltou a se sentar, sentindo o peso da decisão pressionando seus ombros. Era uma escolha entre permanecer sozinho e amargurado, ou aceitar uma parceria que poderia lhe dar não apenas a expansão dos negócios, mas talvez também uma companhia civilizada em sua casa silenciosa. "Como ela é?" perguntou, surpreso pela própria curiosidade. Joaquim sorriu pela primeira vez naquela tarde. "Bonita, segundo Maria, cabelos castanhos, olhos claros, estatura mediana, sabe tocar piano, fala francês, entende de administração doméstica, foi educada pelo pai, que era professor, antes de se aventurar no comércio. E por que aceitaria vir para o interior se tem educação refinada? Porque educação não paga aluguel, nem põe comida na mesa. E porque, pelo que entendi, teve algumas experiências desagradáveis na cidade que a fizeram valorizar a ideia de um recomeço." Antônio assentiu lentamente. Uma mulher que também havia sofrido reveses da vida talvez entendesse melhor a necessidade de acordos práticos em vez de fantasias românticas. "Quanto tempo tenho para decidir?" "O ideal seria começarmos a correspondência na próxima semana. Se tudo correr bem, ela poderia estar aqui em 6 semanas. 6 semanas para mudar completamente o rumo de sua vida. 6 semanas para aceitar que o amor verdadeiro era um luxo que ele não podia mais se permitir."
Mas o que Antônio ainda não sabia era que, às vezes, o destino usa nossos planos mais práticos para nos entregar exatamente aquilo que nosso coração mais precisa, mesmo quando nós mesmos já desistimos de acreditar em milagres. A primeira carta de Clara Santos chegou uma semana depois, trazida pelo correio matinal, junto com faturas e correspondências comerciais. Antônio a reconheceu imediatamente pela caligrafia delicada e pelo papel de qualidade, ainda que simples. Sentou-se na varanda com uma xícara de café ainda fumegante e a abriu com dedos que tremiam levemente, embora ele se recusasse a admitir nervosismo. Senhor Pereira, começava a carta, recebi sua proposta através de nossa amiga comum e, após reflexão cuidadosa, acredito que podemos estabelecer um acordo mutuamente benéfico. Não havia floreios românticos nem falsas demonstrações de afeto. Clara ia direto ao ponto, delineando suas habilidades domésticas, sua experiência com a administração de casa grande e suas expectativas quanto ao arranjo. Mencionava sua educação, mas sem arrogância. Falava de sua situação financeira com honestidade constrangedora, mas sem autocompaixão. Entendo que o senhor busca uma companheira prática para administrar seu lar e representá-lo socialmente, enquanto eu procuro segurança e um recomeço longe das complicações da vida na capital. Acredito que podemos oferecer um ao outro exatamente o que necessitamos, sem as complicações emocionais que frequentemente tornam os casamentos convencionais tão instáveis. Antônio leu a carta 3 vezes antes de formular uma resposta. Havia algo na forma direta e inteligente com que ela escrevia que o intrigava. Não era a linguagem floreada que Isadora usava, cheia de romantismos e promessas açucaradas. Era a voz de uma mulher que havia enfrentado dificuldades e emergido delas com dignidade intacta. Sua resposta foi igualmente prática. Descreveu sua fazenda, sua rotina, suas expectativas. Mencionou que ela teria liberdade para administrar a casa como achasse melhor, mas que ele valorizava simplicidade e funcionalidade acima de ostentação. Explicou sobre os quartos separados e a vida independente que poderiam manter, garantindo que não teria expectativas, além de companheirismo respeitoso. As cartas se sucederam ao longo das semanas seguintes, cada uma revelando um pouco mais sobre a personalidade da remetente. Clara tinha opiniões inteligentes sobre agricultura, tendo ajudado o pai em seus negócios antes da ruína financeira. Demonstrava conhecimento prático sobre a administração doméstica e um interesse despretensioso pela vida no campo. Antônio se surpreendeu, aguardando cada carta com uma expectativa que não sentia há meses. Não era paixão, ele havia cuidadosamente enterrado essa capacidade, mas era uma curiosidade intelectual e um respeito crescente pela mulher que se revelava através das palavras cuidadosamente escolhidas. Em sua 4ª carta, Clara foi mais pessoal. Mencionou a morte do pai, as dificuldades financeiras subsequentes e o comportamento inadequado de um pretendente que havia interpretado sua situação vulnerável como uma oportunidade. Não entrou em detalhes sórdidos, mas deixou claro que sua decisão de deixar o Rio não era apenas financeira, mas também uma questão de preservar sua dignidade. Sei que pode parecer estranho uma mulher ser tão direta sobre assuntos tão particulares, escreveu ela, mas acredito que a honestidade desde o início evitará mal-entendidos futuros. Não sou uma romântica desiludida em busca de um conto de fadas. Sou uma mulher prática que aprendeu que segurança e respeito mútuo são bases mais sólidas para um casamento do que paixões que se desvanecem com o tempo. Antônio respondeu com igual honestidade, mencionando pela primeira vez sua experiência anterior. Também aprendi que promessas feitas sob influência de sentimentos intensos podem ser quebradas com facilidade. Prefiro um acordo baseado em termos claros e expectativas realistas. A 5ª carta trouxe uma pequena surpresa.
Uma fotografia. Clara estava de pé ao lado de uma janela, vestindo um vestido simples, mas elegante, de cor escura. Tinha cabelos castanho claros presos em um coque baixo. Olhos que pareciam claros mesmo na fotografia em sépia. E uma expressão serena que sugeria tanto inteligência quanto determinação. Não era uma beleza dramática como Isadora, mas havia algo em seu rosto que inspirava confiança. Se você está gostando desta história até aqui, curta o vídeo e me conta nos comentários. Você faria o que ele fez nessa situação? Quero saber sua opinião sincera. Incluo minha fotografia para que possa ter uma ideia de minha aparência, escreveu ela. Sei que não sou uma beleza excepcional, mas me mantenho apresentável e acredito que posso representá-lo adequadamente em ocasiões sociais. Antônio estudou fotografia por um longo tempo. Havia honestidade até mesmo na forma como ela se apresentava visualmente, sem poses dramáticas ou tentativas de parecer mais atraente do que era naturalmente. Era o rosto de uma mulher em quem se podia confiar. Em resposta, enviou sua própria fotografia, tirada no ano anterior para documentos comerciais. Nela, aparecia sério e formal ao lado de sua casa grande, vestindo seu melhor terno. Para que também possa avaliar se podemos formar um casal adequado para os padrões sociais locais, escreveu. A carta seguinte selou o acordo. Clara aceitou formalmente sua proposta de casamento, sugerindo que chegasse 2 semanas antes da cerimônia, para que pudessem se conhecer pessoalmente e finalizar os detalhes práticos. Antônio concordou, sentindo uma mistura estranha de alívio e apreensão. Joaquim ficou eufórico quando soube da decisão. Você fez a escolha certa, meu amigo. Um casamento baseado em respeito e conveniência prática tem muito mais chance de durar do que essas paixões tempestuosas que destroem as pessoas. Antônio assentiu, mas uma parte dele se perguntava se estava cometendo um erro terrível. Não era o erro de se casar com uma desconhecida, isso ele havia aceito como necessidade prática. Era o erro de acreditar que poderia passar o resto da vida sem nunca mais sentir seu coração acelerar, sem nunca mais correr o risco de ser ferido, mas também sem nunca mais experimentar a alegria de amar e ser amado verdadeiramente. Mas essa preocupação ele guardou para si mesmo, enterrando-a junto com todas as outras vulnerabilidades que havia aprendido a esconder desde aquela manhã terrível na capela. O que Antônio não podia imaginar era que, às vezes, as cartas mais práticas e os arranjos mais sensatos se tornam a fundação para os sentimentos mais profundos e duradouros que uma pessoa pode experimentar. A manhã em que Clara Santos chegaria, finalmente amanheceu clara e ensolarada, como se o próprio céu quisesse abençoar aquele novo começo. Antônio havia passado a noite em claro, alternando entre revisar os últimos detalhes da casa e questionar sua própria sanidade, por estar prestes a se casar com uma mulher que conhecia apenas através de cartas. A casa grande havia sido meticulosamente preparada. Ele contratara 2 mulheres da vila para fazer uma limpeza completa, polir cada móvel, lavar cada cortina. O quarto que seria de Clara, o maior dos quartos de hóspedes, com vista para os cafezais e uma pequena varanda privativa, estava impecável, com flores frescas sobre a cômoda e roupas de cama bordadas que haviam pertencido à sua mãe. Joaquim chegou cedo para acompanhá-lo até a estação, encontrando Antônio vestido com seu melhor terno escuro e uma gravata que ele havia ajustado pelo menos 10 vezes. Está nervoso como um garoto no primeiro encontro, brincou o amigo. Mas o sorriso não conseguiu esconder sua própria ansiedade sobre como seria aquele primeiro encontro. Não estou nervoso, mentiu Antônio, verificando o relógio de bolso pela 3ª vez em 5 minutos. Apenas quero que tudo corra bem,
O trem apitou ao longe quando eles chegaram à pequena estação de Vila dos Cafezais. Era um som que Antônio havia aprendido a temer desde o dia em que Isadora partira, mas hoje ele carregava a promessa de um futuro diferente. Melhor ou pior, ele ainda não sabia. Quando a locomotiva finalmente parou em uma nuvem de vapor e fumaça, Antônio sentiu o coração acelerar de uma forma que não experimentava há meses. Várias pessoas desceram. Comerciantes, alguns fazendeiros voltando de negócios na capital, uma família com crianças pequenas. E então, ele a viu. Clara Santos era mais bonita pessoalmente do que na fotografia, mas de uma forma sutil e natural, que não agredia os olhos nem exigia atenção imediata. Vestia um vestido de viagem azul marinho com detalhes discretos e carregava apenas uma pequena bolsa de mão e um guarda-sol. Seus olhos percorreram a plataforma com a mesma serenidade inteligente que transparecia em suas cartas, até encontrarem os dele. Houve um momento de reconhecimento mútuo, não romântico, mas prático e respeitoso. Ela se aproximou com passos firmes, estendendo a mão enluvada em um gesto ao mesmo tempo formal e caloroso. "Senhor Pereira?", perguntou, embora ambos soubessem que não havia dúvida sobre a identidade um do outro. "Senhorita Santos, bem-vinda à Vila dos Cafezais." Antônio apertou sua mão brevemente, notando que ela não tremulava nem demonstrava sinais de nervosismo excessivo. "Como foi a viagem?" "Longa, mas tranquila. A paisagem é ainda mais bonita do que imaginei pelas suas descrições." Joaquim se apresentou e ajudou a carregar a bagagem de Clara. 2 malas de tamanho médio e um baú pequeno que, ela explicou, continha alguns livros e objetos pessoais de valor sentimental. Era tudo o que restara de uma vida inteira no Rio de Janeiro. Durante o trajeto de volta à fazenda, Clara fez perguntas inteligentes sobre a região, a economia local e o cultivo do café. Antônio se surpreendeu respondendo com mais entusiasmo do que havia sentido em meses, descobrindo que ela realmente entendia os conceitos que ele explicava e fazia observações perspicazes sobre o que via pela janela da carroça. "Quantas pessoas trabalham na sua propriedade?", perguntou ela, observando os trabalhadores nos cafezais. 20 famílias residem na fazenda permanentemente e contratamos mais mão de obra durante a colheita. Todos têm casas próprias e um pedaço de terra para plantar o que quiserem." Clara assentiu aprovadoramente. "Meu pai sempre dizia que trabalhadores bem cuidados são a base de qualquer negócio próspero. Se você se identificou com essa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma." Quando chegaram à fazenda Santa Clara, Antônio observou atentamente a reação de Clara ao ver sua casa pela primeira vez. Ela desceu da carroça e ficou parada por alguns momentos, os olhos percorrendo a fachada da casa grande, os jardins bem cuidados, a vista panorâmica dos cafezais se estendendo até o horizonte. "É magnífica", disse ela finalmente, e ele percebeu que não estava apenas sendo polida. "Posso ver que foi construída com muito cuidado e amor. Minha mãe ajudou com o projeto antes de falecer." Antônio respondeu, surpreso ao revelar essa informação pessoal tão facilmente. Ela queria que fosse um lar de verdade, não apenas uma casa grande. Ela conseguiu. Ele a guiou através dos cômodos principais, explicando a rotina da casa, apresentando-a aos empregados domésticos, mostrando a cozinha espaçosa e a despensa bem organizada. Clara fazia perguntas práticas e oferecia sugestões discretas que demonstravam sua experiência em administração doméstica. Quando chegaram ao quarto que seria dela, Clara ficou visivelmente emocionada pelas flores frescas e pelos pequenos toques que tornavam o espaço acolhedor.
Obrigada por ter se preocupado com esses detalhes, disse ela, tocando suavemente as pétalas de uma rosa branca. Faz muito tempo que alguém demonstra esse tipo de consideração comigo. Naquela tarde, tomaram um chá no alpendre enquanto o sol se punha sobre os cafezais. Era uma cena doméstica estranhamente natural para duas pessoas que se conheciam há apenas algumas horas. Clara fez perguntas sobre a rotina da fazenda, os vizinhos, a vida social da região. Antônio, por sua vez, descobriu que ela tinha opiniões inteligentes sobre diversos assuntos e um senso de humor sutil que aparecia ocasionalmente em suas observações. Sobre o casamento, disse ela finalmente, quando a conversa assumiu um tom mais formal. Gostaria de confirmar alguns detalhes práticos. Entendo que manteremos quartos separados e vidas independentes? Se é isso que você deseja, confirmou Antônio, admirando sua capacidade de abordar assuntos delicados com tanta naturalidade. É um acordo que nos convém a ambos, ela respondeu. Acredito que podemos desenvolver uma parceria respeitosa e até mesmo uma amizade, sem as complicações que expectativas românticas poderiam trazer. Antônio assentiu. Mas enquanto observava Clara arranjar uma mecha de cabelo que havia escapado do penteado, sentiu uma estranha pontada no peito. Não era atração física exatamente, mas algo parecido com curiosidade, interesse. Fosse o que fosse, ele o afastou rapidamente. Aquele tipo de sentimento havia lhe causado dor suficiente para uma vida inteira. Mas o que ele não percebeu foi que Clara também estava lutando contra sentimentos inesperados. Ela havia esperado encontrar um homem prático e distante, focado apenas nos aspectos comerciais de seu acordo. Em vez disso, descobriu um homem ainda jovem, com sinais evidentes de feridas emocionais, mas também com uma gentileza natural que transparecia em pequenos gestos. A forma como segurava a porta para ela passar, como se preocupava com seu conforto, como falava de sua terra com paixão mal disfarçada. Ambos foram dormir naquela primeira noite, acreditando que haviam feito um acordo sensato e prático. Nenhum deles imaginava que haviam plantado as sementes de algo muito mais profundo e transformador do que qualquer um deles estava preparado para experimentar. Os primeiros dias após a chegada de Clara estabeleceram uma rotina que surpreendeu ambos pela naturalidade com que se desenvolveu. Ela acordava cedo, como havia prometido, e quando Antônio descia para o café da manhã, já encontrava a mesa posta com toalha limpa, café fresco, pães caseiros ainda mornos do forno e frutas arranjadas com um cuidado estético que ele não via desde os tempos de sua mãe. Clara não apenas cumpria suas funções domésticas, ela as transformava em arte. Os arranjos florais pela casa mudavam a cada 2 dias, sempre com flores colhidas dos jardins da propriedade. As refeições, antes funcionais e simples quando preparadas pela cozinheira local, ganharam sabores e apresentações que faziam Antônio redescobrir o prazer de comer. Ela reorganizou a despensa com eficiência impressionante e implementou pequenas mudanças que tornaram a casa mais funcional sem alterar seu caráter essencial. Mas foi durante as conversas no alpendre, ao final de cada dia, que Antônio começou a perceber que havia subestimado profundamente a mulher com quem havia se casado. Clara não era apenas educada. Ela era intelectualmente estimulante. Havia lido mais livros do que ele imaginara existir. Falava sobre política nacional, com conhecimento que rivalizava com o de qualquer homem da região. E demonstrava compreensão surpreendente sobre agricultura e economia rural. Você disse que ajudava seu pai nos negócios, comentou ele uma noite, depois que ela havia feito observações particularmente perspicazes sobre os preços do café no mercado internacional. Ajudava é pouco, ela respondeu com um sorriso tímido. Nos últimos anos, eu praticamente administrava a parte financeira do negócio dele.
Papai era excelente com as pessoas e tinha olho para oportunidades, mas números nunca foram seu forte. E mesmo assim a empresa faliu? Clara suspirou, olhando para os cafezais que se estendiam sob a luz prateada da lua. Papai confiava demais nas pessoas. Fez parcerias com homens que se aproveitaram de sua honestidade. Quando percebemos a extensão dos problemas, já era tarde demais. Antônio notou a dor cuidadosamente controlada em sua voz e sentiu uma pontada de algo que não experimentava há meses. O desejo de proteger alguém. Deve ter sido muito difícil para você. Foi uma lição valiosa sobre confiar nos outros, ela respondeu, e ele ouviu ecos de sua própria amargura nessas palavras. Mas também me ensinou que posso contar comigo mesma, o que, no final das contas, pode ser mais importante. Era exatamente isso que ele havia aprendido após ser abandonado por Isadora. E descobrir que Clara havia chegado à mesma conclusão por caminhos diferentes, criou entre eles uma compreensão silenciosa que dispensava explicações. Na segunda semana de casamento, aconteceu o primeiro evento social significativo, a festa de São João na Praça da Vila. Clara havia mencionado casualmente que sentia falta das festividades culturais da cidade e Antônio, por impulso, sugeriu que fossem. Imediatamente se arrependeu da impulsividade. Não tinha certeza de como as pessoas os receberiam, especialmente depois do escândalo com Isadora. Mas Clara aceitou o convite com entusiasmo e na noite da festa ela apareceu vestindo um vestido simples, mas elegante, em tons de verde, que realçavam seus olhos. Havia algo diferente em sua aparência. Não estava mais com a palidez cansada da cidade, e o ar puro do campo estava começando a dar-lhe um brilho saudável, que a tornava ainda mais atraente. Na festa, Antônio observou com fascínio crescente como Clara interagia com as pessoas. Ela conversava facilmente com as esposas dos fazendeiros. Interessava-se genuinamente pelas histórias das mulheres mais velhas. Brincava naturalmente com as crianças. Não havia traços de arrogância urbana ou condescendência. Ela se integrou à comunidade como se tivesse nascido ali. Sua esposa é encantadora, comentou Dona Francisca, a esposa do maior fazendeiro da região, depois de Antônio. Muito diferente muito mais adequada para você. Antônio percebeu que as pessoas estavam deliberadamente evitando mencionar Isadora, mas ele podia ver a aprovação em seus olhos quando observavam Clara. Ela havia passado no teste social da comunidade de uma forma que sua ex-noiva, apesar de toda sua beleza e posição, jamais conseguira. Durante a dança tradicional, Clara o surpreendeu mais uma vez. Quando ele hesitou em convidá-la, temendo que não conhecesse os passos regionais, ela sorriu e disse: "Meu pai adorava música popular. Ensinava-me danças de todas as regiões do Brasil nos nossos serões familiares." Dançar com Clara foi uma experiência estranha para Antônio. Seus movimentos eram graciosos e seguros e ela se adaptava facilmente ao seu ritmo. Mais perturbador ainda era a forma como ela o olhava durante a dança. Não com paixão ou coqueteria, mas com uma espécie de contentamento sereno que ele achou mais atraente do que qualquer dramática demonstração romântica. "Está se divertindo?" perguntou ele. "Mais do que esperava", ela admitiu. "Fazia muito tempo que não me sentia parte de uma comunidade." Naquela noite, voltando para casa sob um céu estrelado, eles conversaram mais intimamente do que em qualquer momento desde que ela havia chegado. Clara falou sobre sua solidão nos últimos anos na cidade, sobre como era difícil manter a dignidade quando se está financeiramente vulnerável, sobre seus sonhos de ter uma vida simples, mas estável. Antônio, por sua vez, encontrou-se contando histórias de sua infância na fazenda, de como havia construído seu patrimônio quase do zero, de seus planos para expandir a propriedade.
Notou que ela o ouvia com atenção real, fazendo perguntas inteligentes e oferecendo sugestões práticas. Você mencionou que quer comprar a fazenda Boa Vista, disse ela. Já conversou com os proprietários sobre formas de pagamento? Eles querem o valor integral à vista. Clara ficou pensativa. E se você oferecesse um valor um pouco maior, mas parcelado ao longo de 2 anos? Muitas vezes, as pessoas preferem uma renda garantida a uma quantia única, especialmente quando vão se mudar para a cidade. Era exatamente o tipo de pensamento estratégico que Antônio admirava, vindo de uma mente que entendia tanto os aspectos emocionais quanto os práticos dos negócios. Quando chegaram em casa, Clara se despediu formalmente no pé da escada, como fazia todas as noites. Mas dessa vez, Antônio sentiu uma relutância em vê-la partir que não havia experimentado antes. Sozinho em seu quarto, ele se pegou pensando não nos aspectos práticos de seu casamento arranjado, mas na forma como Clara havia rido durante a dança, no interesse genuíno que ela havia demonstrado por seus planos, na maneira como se havia integrado naturalmente à sua vida. Estava começando a perceber que havia algo perigoso acontecendo. Estava começando a gostar verdadeiramente de sua esposa. E isso não fazia parte do acordo que haviam estabelecido. Mas o que o perturbava ainda mais era a suspeita crescente de que ela também estava sentindo algo além da cortesia respeitosa que haviam prometido um ao outro. O mês de junho trouxe as primeiras chuvas pesadas da estação e foi durante uma dessas tempestades que tudo mudou entre Antônio e Clara. Era uma tarde particularmente chuvosa quando ele voltou dos cafezais mais cedo que o costume, encharcado e com frio. Clara o encontrou na entrada da casa e, sem hesitar, ajudou-o a tirar o casaco molhado e trouxe toalhas limpas e roupas secas. Você vai ficar doente se não se aquecer direito, disse ela, preparando rapidamente chá quente com mel e ervas. Era uma tarde particularmente chuvosa, quando ele voltou dos cafezais mais cedo que o costume, encharcado e com frio. Clara o encontrou na entrada da casa e, sem hesitar, ajudou-o a tirar o casaco molhado e trouxe toalhas limpas e roupas secas. Você vai ficar doente se não se aquecer direito, disse ela, preparando rapidamente chá quente com mel e ervas. Vá tomar um banho quente enquanto eu preparo algo para esquentá-lo por dentro. Era a primeira vez que ela cuidava dele de forma tão direta e pessoal. Até então, mantiveram uma polidez respeitosa que evitava qualquer intimidade física ou emocional. Mas naquele momento, preocupada com seu bem-estar, Clara havia naturalmente ultrapassado as barreiras que eles mesmos haviam estabelecido. Quando Antônio desceu, já aquecido e com roupas secas, encontrou-a na cozinha preparando uma sopa aromática que enchia a casa com cheiros de alho, cebola e ervas frescas. Ela havia acendido a lareira da sala de jantar, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava dramaticamente com a tempestade lá fora. Você não precisava fazer tudo isso, disse ele, mas sua voz carregava gratidão em vez de protesto. Claro que precisava, ela respondeu, servindo a sopa fumegante em uma tigela de porcelana. Somos parceiros nesta vida. É natural que eu me preocupe com sua saúde. A pausa hesitante antes da palavra parceiros não passou despercebida por Antônio. Havia algo mais do que preocupação prática nos gestos cuidadosos de Clara, na forma como verificava se ele estava confortável, na atenção com que observava se a sopa estava do seu agrado. Sentaram-se junto à lareira e, pela primeira vez desde que se casaram, a conversa assumiu um tom mais íntimo. Clara falou sobre as tempestades de sua infância no Rio, sobre como seu pai costumava contar histórias durante as noites chuvosas. Antônio se ouviu contando sobre sua solidão nos meses após ser abandonado no altar, sobre as noites em que a casa grande parecia grande demais para uma pessoa só.
Às vezes, eu me perguntava se não deveria ter vendido tudo e recomeçado em outro lugar, admitiu ele, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Por que não fez isso? Orgulho, talvez, ou teimosia. Não queria que parecessem que ela havia me derrotado completamente. Clara ficou em silêncio por um momento, observando as chamas dançarem na lareira. Entendo essa sensação. Depois que perdemos tudo no Rio, pensei em aceitar propostas de casamento que recebi, mesmo sabendo que os pretendentes estavam interessados apenas em aproveitar minha situação vulnerável. Por que não aceitou? Porque preferia manter minha dignidade intacta, mesmo que isso significasse ficar sozinha. Antônio a olhou com uma compreensão nova. Ambos haviam escolhido a solidão digna em vez de relacionamentos que os diminuiriam. Ambos haviam construído muros defensivos ao redor de seus corações. E agora, por ironia do destino, encontraram-se casados um com o outro, dois feridos tentando manter distância segura enquanto dividiam a mesma casa. Clara, disse ele subitamente, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você se arrepende de ter vindo para cá, de ter se casado comigo? Ela ficou em silêncio por tanto tempo que ele começou a temer a resposta. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas clara. Não. E isso me surpreende todos os dias. Por que a surpreende? Porque quando aceitei sua proposta, estava me resignando a uma vida sem conexão verdadeira com outra pessoa. Achei que poderia ser feliz apenas com segurança e respeito mútuo. E agora? Clara o olhou diretamente nos olhos. Agora percebo que talvez tenha subestimado minha própria capacidade de importar-me com alguém. O coração de Antônio acelerou perigosamente. Clara, sei que não era parte do nosso acordo, ela continuou rapidamente. E não espero que você sinta o mesmo, mas achei que deveria ser honesta. Antônio se levantou abruptamente e caminhou até a janela, observando a chuva torrencial lá fora. Seu reflexo no vidro mostrava um homem em conflito. Queria desesperadamente se permitir sentir algo por Clara, mas o medo de ser ferido novamente era quase paralisante. Você não entende, disse ele finalmente, sem se virar. Não é que eu não sinta nada, é que tenho medo de sentir demais. Clara se aproximou devagar, parando a alguns passos dele. Medo de quê? De confiar, de acreditar, de acordar um dia e descobrir que você também decidiu que merece algo melhor. Antônio, olhe para mim. Ele se virou relutantemente e ela viu nos seus olhos toda a vulnerabilidade que ele tentava esconder. Eu não sou Isadora, disse Clara simplesmente. E você não é os homens que tentaram me humilhar no Rio. Talvez seja hora de pararmos de punir um ao outro pelos erros que outras pessoas cometeram contra nós. Naquele momento, um trovão particularmente forte abalou a casa. E por instinto, Clara deu um passo em direção a Antônio. Ele estendeu os braços para ela e pela primeira vez desde que se casaram, se tocaram além de um aperto de mãos formal. O abraço foi hesitante no início, mas gradualmente se tornou mais firme, mais verdadeiro. Antônio sentiu o cabelo sedoso de Clara contra seu rosto, aspirou o perfume sutil de lavanda que ela usava, sentiu como ela se encaixava perfeitamente contra seu peito. Estou com medo, sussurrou ele. Eu também, ela admitiu. Mas talvez seja a hora de termos coragem de tentar. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha invisível. Não eram mais dois estranhos mantendo um acordo comercial. Eram duas pessoas feridas que haviam começado a se curar mutuamente. Duas almas solitárias que haviam encontrado companhia uma na outra. Naquela noite, pela primeira vez, Clara hesitou no pé da escada antes de se despedir. Boa noite, Antônio. Boa noite, Clara. Mas ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles.
e que a partir daquele momento seria impossível voltar à distância respeitosa que haviam mantido até então. Contudo, eles ainda não imaginavam que o destino estava preparando um teste que forçaria ambos a confrontar não apenas seus sentimentos crescentes um pelo outro, mas também sua capacidade de enfrentar juntos as adversidades que se aproximavam. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica da casa. Antônio e Clara começaram a passar mais tempo juntos, não apenas durante as refeições formais, mas em pequenos momentos ao longo do dia. Ela o acompanhava ocasionalmente em suas caminhadas pelos cafezais, fazendo perguntas inteligentes sobre o cultivo e oferecendo sugestões práticas baseadas em coisas que havia aprendido com seu pai. Antônio, por sua vez, começou a procurar desculpas para passar mais tempo na casa durante o dia. Descobriu razões para verificar os livros de contas na mesa da sala de jantar, onde Clara costumava bordar ou ler. Passou a tomar seu café da tarde no alpendre, quando sabia que ela estaria regando as plantas. Pequenos ajustes em sua rotina que lhe permitiam estar mais presente na vida doméstica que ela havia tornado tão acolhedora. A mudança mais significativa veio quando Clara sugeriu que reorganizassem a biblioteca de Antônio, que havia se tornado um depósito desorganizado de livros, documentos e papéis comerciais. Trabalhando lado a lado para catalogar e organizar tudo, descobriram que tinham gostos literários surpreendentemente compatíveis e passaram horas discutindo livros, filosofia e até mesmo política. "Você leu Machado de Assis?", perguntou Clara uma tarde, folheando um exemplar bem usado de Dom Casmurro. "Li, mas não tenho certeza se entendi direito", admitiu Antônio. "Toda aquela incerteza sobre Capitu me deixou frustrado." "Talvez seja exatamente isso que o autor queria que você sentisse", observou Clara. "A incerteza, a dúvida sobre em quem podemos realmente confiar." Antônio parou o que estava fazendo e a olhou. "Você acha que Capitu traiu Bentinho?" "Acho que a pergunta mais interessante é por que Bentinho precisava acreditar que foi traído. Às vezes é mais fácil culpar outros por nossa própria incapacidade de confiar." As palavras de Clara ressoaram profundamente em Antônio. Ele havia passado meses culpando Isadora por sua traição, mas começava a perceber que talvez parte de seu sofrimento viesse de sua própria dificuldade em acreditar que merecia ser amado. Foi durante uma dessas tardes na biblioteca que Joaquim apareceu com notícias que mudariam tudo. "Os herdeiros da Fazenda Boa Vista estão ficando impacientes", anunciou ele sem preâmbulos. "Receberam uma proposta de uma companhia mineradora de ouro preto. Oferecem pagamento à vista, valor integral." Antônio sentiu o estômago afundar. "Quanto tempo tenho?" "2 semanas. Se você não conseguir igualar a oferta à vista, eles vão aceitar a proposta da mineradora." Clara, que havia escutado a conversa em silêncio, falou pela primeira vez. "Quanto você precisa?" "Mais do que tenho disponível", admitiu Antônio relutantemente. "Teria que vender parte do gado ou hipotecar a fazenda." "E se eu ajudasse?" Ambos os homens a olharam com surpresa. Clara corou ligeiramente, mas manteve a voz firme. "Ainda tenho algumas joias da minha família, peças que minha mãe me deixou. Não são fortunas, mas talvez sejam suficientes para cobrir a diferença." Antônio ficou em silêncio por um longo momento. "Clara, eu não posso aceitar isso. Essas joias são tudo que você tem da sua família. E esta fazenda é tudo que você construiu da sua vida." Ela retrucou. "Somos casados, Antônio. Suas lutas são minhas lutas também. Mas nosso acordo mudou", disse ela firmemente. "Pelo menos para mim. E espero que para você também." Naquela noite, depois que Joaquim partiu com a promessa de negociar mais alguns dias com os vendedores, Antônio e Clara tiveram a conversa mais importante de seu casamento até então. "Por que você faria isso?", perguntou ele.
Por que arriscaria tudo o que lhe restou da sua vida anterior por um homem que você conhece há apenas 2 meses? Clara estava sentada na varanda, olhando para as estrelas que brilhavam claras no céu de interior. Porque descobri que não quero mais viver com medo de me importar com alguém. Porque pela primeira vez em anos, acordo todos os dias feliz por estar onde estou. Porque... Ela hesitou e Antônio se aproximou, sentando-se ao seu lado. Por quê? Porque me apaixonei por você, disse ela simplesmente. E sei que não era parte do nosso plano, e sei que pode assustar você, mas é a verdade. Antônio ficou em silêncio por tanto tempo que Clara começou a se preocupar que havia cometido um erro terrível. Quando ele finalmente falou, sua voz estava rouca de emoção. Eu também me apaixonei por você, e isso me aterroriza. Ah, por quê? Porque da última vez que me apaixonei, acabei sozinho em uma capela, sendo objeto de pena de toda uma comunidade. Porque não tenho certeza se conseguiria sobreviver a isso novamente. Clara pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dele. Antônio, olhe para mim. Ele se virou e ela viu lágrimas não derramadas em seus olhos. Eu não vou abandoná-lo, disse ela com uma convicção que surpreendeu ambos. Não porque prometi, mas porque não quero estar em nenhum outro lugar. Esta é minha casa agora. Você é minha família agora. Pela primeira vez, desde que se conheceram, Antônio beijou Clara. Foi um beijo hesitante no início, carregado de meses de contenção e medo, mas que gradualmente se tornou mais profundo, mais verdadeiro. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Eu te amo, sussurrou Antônio. Eu também te amo. Naquela noite, pela primeira vez, Clara não subiu para seu quarto separado. Em vez disso, ficaram conversando na varanda até as primeiras horas da madrugada, fazendo planos para o futuro, compartilhando sonhos e medos, descobrindo que o amor que havia crescido entre eles era tão sólido quanto havia sido inesperado. Mas eles não sabiam que o destino estava prestes a testar essa nova união de uma forma que nenhum dos dois poderia antecipar. Uma tempestade se aproximava, não apenas literal, mas uma que mudaria não apenas seus planos financeiros, mas o próprio rumo de suas vidas. A tempestade chegou 3 dias depois, não como as chuvas suaves e regulares que abençoavam os cafezais, mas como uma fúria da natureza que transformou córregos pacíficos em torrentes devastadoras. Antônio acordou antes do amanhecer com o som de algo que não ouvia há anos, o rugido de uma enchente se aproximando. Correu até a janela e viu uma visão que gelou seu sangue. O córrego que normalmente corria mansamente pela propriedade havia se transformado em um rio furioso, e suas águas avançavam rapidamente em direção aos cafezais e à casa grande. Pior ainda, podia ver que a casa dos trabalhadores, situada em terreno mais baixo, já estava cercada pela água. "Clara!" gritou, correndo para o quarto dela. "Precisamos evacuar as famílias." Ela já estava acordada, vestindo-se rapidamente enquanto observava a destruição pela janela. Quantas pessoas moram nas casas de baixo? 18 famílias, 63 pessoas contando as crianças. Não havia tempo para planos elaborados. Antônio selou 2 cavalos rapidamente, enquanto Clara reunia cobertores, comida e suprimentos médicos. Juntos, cavalgaram através da chuva torrencial até as casas dos trabalhadores, onde encontraram famílias inteiras lutando para salvar seus pertences das águas crescentes. Clara se revelou uma líder natural naquele momento de crise. Organizou a evacuação das crianças e idosos primeiro, designou os homens mais fortes para ajudar a carregar os suprimentos essenciais e coordenou o movimento de todos para terreno mais alto próximo à Casa Grande. Sua calma e eficiência inspiraram confiança em todos, incluindo Antônio, que se viu seguindo suas instruções com admiração crescente. Mas quando pensaram que todos estavam seguros, descobriram que o pequeno Miguel,
filho de 7 anos do capataz, havia desaparecido. Sua mãe estava histérica, explicando entre soluços que ele havia voltado para casa para buscar seu cachorro de estimação. Sem hesitar, Antônio montou novamente e galopou de volta através das águas crescentes. Clara gritou para ele ser cuidadoso, mas ele já havia desaparecido na cortina de chuva. Encontrou Miguel na casa parcialmente alagada, abraçado a um cachorro vira-lata encharcado e tremendo, ambos presos no sótão, enquanto a água subia pelos degraus. Resgatar o menino e o animal exigiu que Antônio arriscasse a própria vida, nadando através de correnteza perigosa enquanto carregava a dupla. Quando finalmente chegou em segurança, estava exausto e ferido por destroços que a enxurrada carregava. Mas Miguel e o cachorro estavam ilesos. Clara o encontrou cambaleando em direção à casa, apoiou-o quando suas pernas fraquejaram. E pela primeira vez desde que se conheceram, Antônio viu lágrimas nos olhos dela. "Você quase morreu", sussurrou ela, examinando um corte profundo em seu braço. "Mas não morri", ele respondeu, puxando-a para perto. "E todos estão seguros." Durante os 3 dias que se seguiram, enquanto a tempestade gradualmente amainava e as águas baixavam, Clara e Antônio trabalharam lado a lado para cuidar das famílias desabrigadas. Transformaram a casa grande em abrigo temporário, organizaram turnos para cozinhar e cuidar das crianças e coordenaram os esforços de reconstrução. Foi durante esses dias que todos na propriedade, trabalhadores, vizinhos que vieram ajudar e até mesmo Antônio, viram Clara como ela realmente era. Não apenas uma esposa decorativa ou uma administradora competente, mas uma mulher de coragem excepcional e coração compassivo que havia abraçado completamente sua nova vida e sua nova família. Na manhã em que as águas finalmente recuaram completamente, Antônio e Clara caminharam juntos pelos cafezais para avaliar os danos. Parte da plantação havia sido destruída, algumas das instalações precisariam ser reconstruídas e os custos da recuperação seriam substanciais. "A Fazenda Boa Vista terá que esperar", disse Antônio, calculando mentalmente os gastos necessários. "Não necessariamente", respondeu Clara. Ela havia estado estranhamente calma durante toda a crise, mas agora havia uma determinação nova em sua voz. "Ontem, enquanto você coordenava a limpeza, eu escrevi algumas cartas." "Cartas para quem?" "Para antigos clientes do meu pai no Rio. Homens de negócios que devem favores à nossa família e que poderiam estar interessados em investir em uma propriedade agrícola próspera em Minas." Antônio a olhou com admiração crescente. "Você fez isso durante uma enchente?" "Fiz isso porque acredito em nós", ela disse simplesmente. "Acredito nesta fazenda, nesta vida que estamos construindo juntos, e acredito que vale a pena lutar por ela." 2 semanas depois, 3 investidores do Rio chegaram para visitar a propriedade. Ficaram impressionados não apenas com as instalações e a qualidade dos cafezais, mas com a lealdade evidente dos trabalhadores e a eficiência da administração. O acordo que ofereceram permitiu que Antônio comprasse a Fazenda Boa Vista e ainda tivesse capital suficiente para as reconstruções necessárias. Na noite em que assinaram todos os documentos, Antônio e Clara finalmente tiveram a conversa que vinham adiando há meses. "Nosso acordo original", começou Antônio, "parece um pouco obsoleto agora." Clara sorriu. "Um pouco. Gostaria de fazer um novo acordo com você." "Que tipo de acordo?" Antônio pegou suas mãos, entrelaçando seus dedos como havia se tornado hábito. "Um acordo baseado em amor verdadeiro, em parceria real, em construir uma vida juntos, não porque precisamos, mas porque escolhemos." "E que termos esse novo acordo incluiria?" "Que dividimos tudo: trabalho, sonhos, medos, sucessos, fracassos. Que não há mais quartos separados ou vidas independentes. Que somos verdadeiramente marido e mulher
em todos os sentidos. Clara o beijou suavemente. Aceito esses termos. 6 meses depois, quando Clara anunciou que estavam esperando seu primeiro filho, Antônio percebeu que sua vida havia se tornado tudo o que ele jamais havia sonhado quando jovem, mas havia desistido de esperar após ser abandonado no altar. 1 ano depois do casamento, eles renovaram seus votos na mesma capela onde Antônio havia esperado sozinho por Isadora. Desta vez, a igreja estava repleta de amigos verdadeiros, trabalhadores da fazenda que os respeitavam e vizinhos que haviam testemunhado a transformação de ambos. Quando o padre perguntou se Clara tomaria Antônio como marido, ela olhou diretamente em seus olhos e respondeu com uma convicção que ecoou pelas paredes da pequena igreja. Sim, para sempre. E quando foi a vez de Antônio, ele pensou no homem ferido e amargurado que havia sido, no homem realizado e feliz que se tornara, e respondeu com igual certeza: sim, para toda a eternidade. Do lado de fora da igreja, a vida continuava seu ritmo normal na pequena vila dos cafezais. Mas para Antônio e Clara, aquele momento representava o fim de uma história de dor e o começo de uma nova história de amor verdadeiro, construído sobre as bases sólidas de respeito mútuo, companheirismo real e a descoberta de que, às vezes, os melhores presentes da vida chegam disfarçados de acordos práticos. Chegamos ao final de mais uma história emocionante. Se você gostou e quer continuar recebendo conteúdo como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta aqui embaixo, essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Compartilha com a gente, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui comigo e ser parte desta comunidade especial que cresce todos os dias. Você é muito importante para este canal. Até nosso próximo encontro.